Muito bem, então vamos lá. Eu fiz um comentário, quem viu a lousa que eu mandei ontem, eu fiz uma correção no cálculo do desvio padrão, tá? Isso, Meire, a gente joga a pergunta no grupo. Eu refiz os cálculos ontem, desvio padrão, sei lá se era porque eu estava com sono, mas a conta estava certa. Assim, só na hora de jogar na calculadora, acho que eu joguei errado. Então, se vocês derem uma olhada na lousa de ontem, na questão que tinha que calcular a média do desvio padrão, a alternativa correta seria a A. Se a gente montou tudo certinho, a conta estava certinha, tudo. Tá? Então dá uma olhada lá que está corrigido. Então vamos dar uma olhada na questão 3, tá? Na questão 3, que o Maviael fez a gentileza de mandar para a gente ontem, a professora queria que vocês examinassem uma tabela que eu colei aqui, porque eu achei essa tabela, tá? Ela está num trabalho feito por dois caras. E a título de curiosidade, eu hum, vou mandar o link para vocês, tá bom? Interessante o trabalho deles. Esse é o link do PDF do lugar que a professora tirou a tabela. Então essa tabela, ela mostra para gente a relação entre a escolaridade dos pais e a escolaridade dos filhos, tá certo? Uma tabela interessante aqui. Ela mostra de forma geral que quanto mais escolaridade tem o pai ou a mãe, em geral mais escolaridade vão ter os filhos, né? Lembrando que isso é uma pesquisa estatística, tá? Mas é claro que pontualmente não há regra, né? Não muito tempo atrás, pega a época dos meus avós, por exemplo. Meu avô só sabia ler, não sabia escrever, enfim. Minha avó não sabia ler, mas aí minha mãe já estudou, eu já estudei. Então, tem coisas que acontecem aos saltos, assim. Mas, mas no geral, essa pesquisa mostra uma relação interessante, né? Então, por exemplo, quando vocês olham a educação do pai, certo? E vocês verificam, por exemplo, na educação do pai, que se o pai teve entre 0 e 3 anos de estudo, lá do antigo primário, né? Ou seja, só fez 3 anos ou até o quarto ano do primário, que hoje se chama. Foram muito além, né? Quer dizer, até foram, né? Ou seja, eles fazem assim. A pesquisa é assim. Eles separam os filhos de pai do pai que teve entre 0 e 3 anos de estudo. Dentre aquelas pessoas, eles vão vendo quantos anos de estudos aqueles filhos tiveram. Ou seja, os filhos de pais com um tempo de estudo de 0 a 3 anos. Quer dizer, você tem que olhar para esse gráfico por coluna, tá? Por coluna. Então, o que a gente olha aqui, vê aqui? Olha só, aqui para o pai, né? E depois para a mãe aqui. Para o pai, que teve de 0 a 3 anos de estudo, todos os filhos que têm os pais nessa condição, pai estudou, estudou entre 4 e 7 anos. Ou seja, fez
o primário, né, da primeira ao oitavo, hoje chamado de Fundamental 1 e 2. E depois, o... Opa, tá travando o som, Ruth? Tá travando o som para todo mundo, pessoal, ou não? Ou só para Ruth? Tá travando? Tá bom. Ok, vamos continuar. Ah, legal. Então, como eu estava dizendo, dá uns picos, né, gente? Como eu estava dizendo, a gente tem que olhar por coluna, tá? Aí a gente vai vendo que a maior porcentagem de anos de estudos fica entre 4 e 7 anos para os filhos de pais que estudaram entre 0 a 3 anos, tá legal? E aí essa porcentagem vai caindo. Você vê que poucos dos filhos desses pais que estudaram de 0 a 3 anos chegaram na universidade, que é estudar pelo menos 15 anos. Tá? Poucos. Quando a escolaridade do pai vai aumentando, por exemplo, dá uma olhada aqui para os filhos de pais que estudaram 8 anos ou mais. Você vê que as maiores porcentagens estão para os filhos desses pais que estudaram entre 11 e 14 anos e pelo menos 15 anos. Já tem gente que conseguiu terminar o médio e fez o ensino superior. Então, assim, essa pesquisa está indicando que existe uma relação muito forte entre os anos de estudos de um pai ou de uma mãe e o tempo que os filhos passaram a estudar depois, né? Tá? Vocês entenderam a tabela? Para a gente responder as perguntas agora. Legal. Então vamos ver as perguntas. Beleza. As perguntas eu vou ter que cortar da foto como a Aviael mandou. É um pouco ruim de ler, mas tudo bem. Então, assim, qual é o principal cuidado que vocês têm que ter nas questões de interpretação de tabela? É justamente o enunciado, pessoal. É o português. Está mais para um teste de português do que de estatística. De interpretar a pergunta. Tá? Ok. Tá aí a primeira alternativa, né? Não é bem uma pergunta. Ele fala assim, ó. 13,52% dos sujeitos com mãe com escolaridade entre 4 e 7 anos possuem pelo menos 15 anos de estudo. Tá? Então, o que você teria que fazer? Ir lá na coluna de mães que estudaram entre 4 e 7 anos e ver se a porcentagem de filhos dessas mães que possuem pelo menos 15 anos de estudo é de 13,52. Você vai ver que não. Tá? Você vai ver lá na tabela que eu coloquei que, na verdade, a porcentagem dos filhos das mães com escolaridade entre 4 e 7 anos que possuem pelo menos 15 anos de estudo é de 14,91. Todo mundo concorda? É de 14,91. Certo? Então não. Então, errado. Falso. Falso. De acordo com a tabela,
porcentagem é de 14,91%. Ok, aí o item B também é tranquilo de interpretar. O item B. E aí, de cara, a gente vê que ele é falso. Olha o que o item B fala. Quanto menor a escolaridade dos pais, maior a escolaridade dos filhos. Não, né, pessoal? A tabela mostra justamente o contrário. Tá? Falso. A tabela mostra justamente o contrário. Quanto mais os pais estudaram, mais os filhos estudaram. Legal. Aí vem o item C. Vocês têm que tomar muito cuidado. Por causa da ordem das palavras, o que muda completamente o sentido da afirmação. Olha o que está escrito aqui, cuidado, hein? 21% dos sujeitos com escolaridade de 8 a 10 anos possuem pai com escolaridade entre 4 e 7 anos. Cuidado. Possuem pai com... Bom, 4 a 7 anos, 8 a 10 anos. Ó, se você for lá na tabela, você vai encontrar o 21,62. Mas o que está escrito aí não é o que a tabela te mostra. O que a tabela te mostra é o seguinte: não é 21% dos filhos que estão com escolaridade entre 8 e 10 anos que possui um pai com escolaridade entre 4 e 7 anos. É o pai que possui 21,6% do total dos filhos desses pais que têm escolaridade entre 4 e 7 anos que tem escolaridade entre 8 e 10 anos, tá certo? Cuidado. Então, isso é falso. Falso por uma questão de ordem das palavras. Desculpa, pessoal. Na verdade, o que nós temos é que não é 21% dos que têm escolaridade de 8 a 10 anos. O que temos é 21,62% do total de filhos dos pais com escolaridade entre 4 e 7 anos que estudaram de 8 a 10 anos. Entenderam que a ordem é diferente aí? Ou não? Bom, o que eu escrevi aqui não é o que está escrito, não tem o mesmo significado, sentido do que está escrito no item C. Não é 21% dos sujeitos com escolaridade de 8 a 10 anos. Tá claro isso para vocês, gente? Muito sutil. Exatamente. Muito sutil. Mas vocês entenderam que não é a mesma coisa?
Do jeito que está escrito aí, você teria que saber quantos filhos estudaram de 8 a 10 anos e calcular 21% ou 21,62% disso. Não é isso. Não é 21,62% dos que têm escolaridade entre 8 a 10 anos, que possuem pai. Ao contrário, são esses pais que têm 21%, né, dos filhos com escolaridade entre 8 e 10 anos. Tá. A mesma coisa o item D. Exatamente a mesma coisa. Facinho errar, mano. Mas assim, o que é que se a gente interpretar errado essa, a gente vai interpretar errado a D e as duas vão parecer verdadeiras. Legal, colou. Ó, pode ver que ele fala do mesmo jeito que o item C. 14,54% dos sujeitos sem escolaridade possuem mãe com até 3 anos de escolaridade. Não, ao contrário. Mães com até 3 anos de escolaridade possuem 14,54% do total dos filhos sem escolaridade nenhuma. Tá? É ao contrário. Né? Ou seja, o que temos é aqui 14,54% do total de filhos das mães com escolaridade de até 3 anos equivale a 14% do total. Tá? É isso que nós temos. E aí que está o negócio é sutil. 14,54%. Falso. O que temos é 14,54% do total de filhos das mães, né? Com escolaridade com até 3 anos. De escolaridade que estudaram ou que, na verdade, que temos é 14,54% do total de filhos das mães, faltou a palavra mães, com até 3 anos de escolaridade, vírgula, que não possuem escolaridade. Sim, exatamente, mas é 100%, tá? Putz. Tá? É porcentagem. Tá? O que está errado na C e a D é que não é 21% dos sujeitos com a escolaridade de 8 a 10 anos, é 21,62% do total de sujeitos. Do total de sujeitos. Tá? Não é 14,54% dos sujeitos sem escolaridade. É 14,54% do total de sujeitos. É aí que está o perigo. É aí que está o furo, tá? E a última está certa, mas também é muito sutil. A palavra que faz a diferença aí é a palavra cuja. Legal. Item E. Ó, 83,28% dos sujeitos cuja mãe tem mais de 8 anos
Agora está certo. Presta atenção. Dizer que 83,28% dos sujeitos cuja mãe tem mais de 8 anos de escolaridade é ir lá na tabela, na coluna das mães com mais de 8 anos de escolaridade. E esse item está afirmando que na coluna das mães com mais de 8 anos de escolaridade, 83,2% dos sujeitos, ou seja, do total de sujeitos, eles possuem escolaridade de mais de 11 anos, sem dúvida. O que você teria que perceber aqui é que a gente teria que somar. Vou colar aqui a coluninha, vocês vão ver, tá? Legal. Então, olha só. Essas duas últimas linhas aqui, a coluna que a gente tem que olhar é essa aqui, ó. Mães com 8 ou mais anos, tá legal? As duas últimas linhas aí, elas são as linhas de pelo menos 11, 14 anos. Tá aqui, essas duas últimas linhas são justamente as linhas que interessam pra gente, tá ok? Porque o que a afirmação fala? Ela fala assim, olha, 83,28% dos sujeitos cuja mãe tem mais de 8 anos de escolarização possuem escolaridade de mais de 11 anos, sem dúvida. Porque quem tem pelo menos 15 tem mais que 11. E quem tem entre 11 e 14 tem mais que 11. E a soma de 40,51 com 42,77 dá justamente os 83,28. Então essa é a correta. Vocês entenderam? É isso aí. Olha, eu acho que tirando as pegadinhas aí do português, né? Eu acho que essa tabela estava mais tranquila que a outra, da P1. Mas isso é muito subjetivo, né? O quarto exercício, pessoal, ele é uma cópia de um exercício, uma cópia um pouquinho modificada de um exercício de uma das tarefas que a gente resolveu em aula. Eu vou até colar o exercício junto com a figura aqui. E para vocês compararem, tá ok? Muito bem, pessoal. Ó, olhe bem para essas alternativas. E eu vou colar a que a gente resolveu em aula. Era a pergunta 1, agora eu não lembro de qual atividade, de qual semana. Tudo bem. Questão da prova P2. Na inferência estatística, na P2 é para achar correto. Na inferência, tirar conclusões sobre um grande número de eventos, base na observação de apenas exatamente isso. Tá? Essa é a verdadeira, correta. O que a inferência faz? Bom, você, por exemplo, quer saber a intenção de votos na eleição agora que vai acontecer na sua cidade. Mas é muito para você sair perguntando autores da sua cidade. Então você vai lá, pega uma amostra, com base em alguns testes estatísticos, você infere. Você faz uma inferência. Ou seja, a sua amostra vai te dizer ou não se candidatos de terem aquelas porcentagens
de votos. SD não está sendo não. Então, estou comentando a correta, tá ok? Então, na P2, a correta é a alternativa A. Tá. Agora, olha na pergunta da sua atividade e está lá. O que valeu item A? Tá na inferência estatística, conclusões com um grande número de eventos, base na observação, uma parte deles. Item A que a gente colocou como correto, tá? Só que nessa atividade semanal aqui, era para você encontrar falso. B da prova. A inferência estatística permite estimar os parâmetros de uma amostra. A afirmação da atividade da semana lá. A inferência estimar os parâmetros de uma amostra. Tá? Então, na pergunta 1, a falsa aqui era a primeira. Tá bom? Que por sua vez, ser prova de hipóteses não permite avaliar se as diferenças observadas em uma amostra são aleatórias ou não. Ao contrário, permite. Tá legal? O que faz dessa ser falso, não. Ele usa a mesma afirmação, a mesma não. Ele usa essa afirmação. Deixa eu ver. Isso mesmo. Pode avaliar se as diferenças observadas em uma amostra são aleatórias ou não. Estão entendendo aí a minha comparação? Então, legal. Só estou mostrando para vocês que a questão da prova ela foi retirada de uma avaliação, artificada um pouquinho. Então, essa hipótese se chama hipótese alternativa. Não, é hipótese nula. Por isso que essa é falsa. E lá na pergunta 1 da ele coloca a ser testada se chama hipótese nula. Tá? E a última, quando o teste de hipótese, né? E a gazela deve ser aceita e ela é falsa na população, isso acontece, tá? Por isso que essa é falsa. Só lembrando os tipos de erro nas provas ou testes de hipótese. Tipos de erros, pessoal, só para textualizar, né? Só para argumentar. Por que é errado? Porque se o teste diz que a gazela deve ser aceita, certo? Por falso. Então, como você pode ver aqui, estamos cometendo um erro. Isso aí não. E é isso aí. Gente, alguma dúvida? Então, nós acabamos a P2.